Bom, irmãos, o tema de hoje é tornar-se um cristão. A palavra de Deus em Atos, capítulo 11, versículo 25 e 26. Tornar-se um cristão. Atos 11, 25 e 26 diz assim a palavra. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Feche os teus olhos por um instante. Senhor, fala conosco na tua palavra. Ó Deus, ministra a nossa vida conforme o teu querer, nos transforma em verdadeiros cristãos que te honram, te agradam, te louvam, te engrandecem. Usa, Pai, a minha vida como bispo da tua igreja, trazendo luz e entendimento a este povo. Usa-me, Pai, e eu te darei toda a honra e toda a glória para sempre. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, Pai. Amém? Pode se sentar. Antes de começar, eu queria orar mais um pouquinho, amém? Põe a mão no teu coração, porque a palavra de Deus ela só vai ter efeito verdadeiro se ela encontrar realmente um solo fértil para germinar. E o teu coração tem que ser um solo fértil para isso, amém, irmãos? Amém? A gente não veio aqui para um simples culto de domingo, de rotina, mas a gente veio aqui para ser transformado. E o tema de hoje é ser transformado num cristão. Bispo, mas eu não sou um cristão? Vamos ver, vamos analisar a palavra e ver isso daí. Põe a mão no teu coração. Ó Deus, nós abrimos, Pai, o nosso coração. Ore ao Senhor, igreja. Peça que Deus fale com você. Ó Deus, abrimos o nosso coração para falar e ouvir de Ti tudo o que o Senhor tem reservado para o nosso coração, para a nossa vida. Vem falar conosco, nós precisamos ouvir a Tua voz. Enche-nos, Pai, do Teu querer. Descemos hoje à casa do oleiro, para que o Senhor nos molde segundo a Tua palavra, esteja presente em nós. Espírito Santo, seja o professor desta palavra. Nos abrimos como terra fértil, em nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor, fala comigo. Eu desejo ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você está aberto? Glória a Deus. Cristãos é uma palavra que foi usada pela primeira vez aqui neste versículo em Atos 11, 26. Quando Barnabé, chamando e procurando Saulo, foram para uma cidade chamada Antioquia. Antioquia mais para frente se tornaria a base missionária do apóstolo Paulo. Era uma cidade que naquela época era a terceira cidade em número de populacional, e Barnabé discipulou ali e ajudou a Paulo durante um ano, num discipulado bem perto, né? E eles ensinavam, o versículo 26 fala que eles ensinavam numerosa multidão, e de tanto ensinar a palavra de Cristo, eles ficaram parecidos com Cristo e receberam um apelido carinhoso de cristãos. Cristão é uma palavra que significa pessoas de Cristo. É uma palavra que significa pequenos cristos, ou pessoas que se parecem com Cristo. É o significado da palavra cristão. Nós vemos hoje em dia muitas pessoas que vêm à igreja, são frequentadores de igreja. Conhecemos também muitos crentes. Quem conhece algum crente aí? Diga amém. Crente tem bastante. Porque crente é aquele que crê. Até o diabo é crente e treme. As escrituras dizem ainda que o diabo também é crente. Crente nós temos muitos. Evangélicos então temos bastante. Católicos também. A palavra evangélicos vem do termo evangelho. O que significa evangelho? Boas novas, boas notícias. O termo evangélico ele começou a ser usado depois de 31 de outubro de 1517, quando Lutero dividiu a igreja
da católica, que só existia a católica até dia 31 de outubro de 1517, e aí então começou a nascer um povo chamado protestante, um povo que nós hoje conhecemos como evangélicos. Então, católicos, que significam universais, evangélicos, que significam aqueles que creem no evangelho, crentes, que significa aqueles que creem, nós temos de monte. Agora, cristãos é um povo muito escasso. Cristão são aqueles crentes, frequentadores, evangélicos, católicos, pessoas da igreja que se parecem com Cristo nas suas ações, que recebem um apelido de cristãos, que obedecem a palavra. Jesus disse assim: vós sois meus discípulos quando fizerdes o que eu vos mando. Então há uma diferença grande, e nesta noite nós precisamos aprender a ser cristãos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ensine a ser cristãos verdadeiros em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, infelizmente, a teologia que se prega hoje em muitos lugares nunca vai ensinar alguém a ser cristão, porque as pessoas vêm para a igreja talvez em busca do milagre, né? Em busca da felicidade. Tem até aquele filme, né? Com o Will Smith. A pessoa vem para a igreja para fazer o quê? Eu vim buscar o meu milagre. E algumas vezes ainda é milagre urgente. Eu vim buscar a minha bênção. É como se eu viesse num mercado e falasse: Deus, agora vem me dar. A gente não tem o costume, ainda parece que não aprendeu a vir na igreja para aprender. E que a igreja é um grande vestiário, é uma grande concentração, um CT de treinamento, para que a gente possa aprender como ser um cristão e lá no campo, lá fora, mostrar que somos igreja, mostrar que somos cristãos verdadeiros. Quem entendeu, diga amém. Infelizmente, o mundo evangélico, gospel, que vemos por aí, porque a palavra gospel é a palavra evangelho no inglês, né? E é isso, tá certo? Então, falando besteira, né? A gente crê no evangelho, eu creio, mas o que a gente vê por aí não é evangelho também. As pessoas que vêm buscar o milagre somente, não a Deus, e pregadores que pregam só milagre, não a Deus. Como é que vamos transformar em cristãos esta nação? Uma nação que diz que tem 30% de evangélicos, 40%, 20%, que seja. Só que 20% de evangélicos ou cristãos seria aproximadamente 40 milhões. Não parece que nós temos aqui 40 milhões de pessoas que servem a Deus? A gente vê o que? É só ligar a televisão e você vê que não parece que nós somos uma nação com 40 milhões de cristãos, que foram transformados por uma palavra. A teologia que se ensina por aí é a teologia que coloca as riquezas em primeiro lugar e não a transformação do caráter da pessoa em primeiro lugar. E é um grande perigo quando as riquezas estão em primeiro lugar, porque aí o Deus da pessoa é a riqueza e não o próprio Deus. Então nós precisamos aprender, como Jesus sempre pregou, que o reino dos céus está próximo. E a palavra de Jesus sempre foi uma palavra de arrependimento, sempre foi uma palavra de exortação, correção, edificação e consolo. Jesus nunca pregou que nós enriqueceríamos. Aliás, irmãos, se a igreja enriquecesse as pessoas, os cristãos seriam os mais ricos da terra, e não somos. Se a igreja fosse realmente o lugar dos mais ricos, os ímpios seriam pobres e nós seríamos ricos. Eu estava lendo ontem foi sexta-feira, uma pesquisa que o IBGE fez no ano 2000 com as religiões aqui no Brasil. Na época, a primeira religião em número de pessoas era o catolicismo, depois o protestantismo, que somos nós, e depois o espiritismo. O espiritismo veio como a terceira maior população religiosa do nosso país. E nessa pesquisa do IBGE, a maior renda familiar, financeira, está entre os espíritas. Os espíritas que estão nas melhores escolas,
nas melhores faculdades, com a melhor renda per capita entre todas as religiões, quem ganha mais são os espíritas. Então igreja não é para enriquecer. Se você está aqui para isso, você está no lugar errado, até por pesquisas e estatísticas. Igreja não é lugar para enriquecer. Igreja é lugar para nós nos tornarmos cristãos, parecidos com o Senhor, apelidados de pessoas que têm Jesus, que se parecem com Jesus. Olha para o teu irmão aí, vê se ele se parece com Jesus. Jesus, a palavra fala que ele não tinha aparência nem formosura. Seu irmão tem aparência e formosura? Porque Jesus não tinha aparência nem formosura. É, irmão, então realmente você está parecido com ele, né? Estou brincando, hein? Mas vamos aprender. Vamos aprender a ser cristãos. Tem um capítulo da Bíblia que Jesus ensina como que realmente se comporta um cristão. Vamos abrir em Mateus 5. Vamos voltar lá, nós falamos isso na hora da oferta. E vamos ler agora algumas continuações aqui do texto de Mateus capítulo 5. Aleluia. Irmãos, particularmente para a Cal, hoje, esta palavra, ela é uma continuação da palavra de domingo passado. A palavra de domingo passado foi uma palavra com uma overdose de revelações e de coisas que Deus tocou no nosso íntimo realmente. Nós nem filmamos o culto, justamente porque sabíamos que era uma coisa particular entre nós aqui, que Deus ia tratar com casamentos, famílias e jovens do nosso meio. Eu até gravei algumas coisas no nosso grupo para falar, porque toda segunda-feira eu recebo mensagens no meu celular. Poxa, bispo, que boa essa palavra, olha, falou comigo, né? A palavra vem falando com as pessoas. Mas eu recebo assim 3, 4 mensagens, 5. Quando você recebe 30, 38 mensagens, aí você fala, Deus falou e realmente está agindo com o povo. E a palavra de domingo passado foi uma palavra resumidamente o seguinte: existe as famílias problemáticas e as famílias com problemas. Famílias com problemas são famílias como a nossa, que todo mundo tem problemas. Problemas financeiros, problemas emocionais, problemas de enfermidade, problemas ministeriais. São problemas externos. Agora, o problema não é uma família com problema. O problema é a família problemática. Porque aí o problema já está interno. Já está dentro da família, dentro da pessoa. E aí como resolver? Aí é só com conversão. É só com mudança de caráter, só com transformação. A família só vai se transformar numa família bendita à medida que eu me transformar num cristão. Porque também muitos me chamaram assim no WhatsApp no outro dia, dizendo assim, bispo, realmente eu sou uma família problemática. E agora? Eu dei só o último versículo, no final do culto, dizendo o seguinte: bom, já que você é uma família problemática, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, ou seja, se tornar um cristão, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. A forma que nós temos de viver a transformação da nossa família, de uma família problemática, para uma família que apenas tem problemas normais e comuns de qualquer família, a solução para isso é se transformar num cristão. Então hoje, eu quero te ensinar algumas palavras de como se tornar um cristão. Amém? E você vai ver que não é tão fácil assim. Mateus capítulo 5, versículo 27. Primeiro, irmãos, um cristão se afasta do pecado. Diga assim comigo, 1, 2, 3. Pecado sai de vez. Aleluia. Mateus capítulo 5, versículo 27. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Certo? Não está isso nos mandamentos? Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar,
arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, a expõe, a torna-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Infelizmente, irmãos, uma das áreas mais afetadas nas igrejas, inclusive, é a área sexual. O diabo tem usado 3 vertentes poderosamente há séculos, que é o sexo, o dinheiro e o poder. Essas 3 vertentes são as maiores armadilhas de Satanás. E infelizmente o sexo ou a vida sexual promíscua, prostituta, adúltera, tem permeado muitos cristãos. Jesus ensina aqui como que vamos nos parecer com Ele. O cristão, ele se afasta do pecado completamente. Então ele começa a falar assim: vocês não ouviram o que foi dito? Não adulterarás? Adultério significa uma relação extraconjugal. É isso que é adultério. Vocês não ouviram que não era para adulterar? Ah, sim, ouvimos, mas eu te digo outra coisa. Qualquer que olhar para a mulher ou para o homem, não pensa que é só masculino isso aqui não, viu? As mulheres podem pensar assim: Jesus falou que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, eu só olho para homens. Não quer? Essa palavra está como para um homem, mas ela serve também para mulheres. Qualquer que olhar com uma intenção impura, já adulterou, filho, já acabou. Já é adultério. E nós temos que vigiar isso, porque, irmãos, nós não temos, por exemplo, como impedir que um passarinho pouse na nossa cabeça, né? Como impedir que um pensamento passe na nossa cabeça? Como impedir? Olha, bispo, eu não consigo impedir que um passarinho pouse na minha cabeça, mas eu consigo impedir dele fazer um ninho na minha cabeça e esse ninho nascer coisas aqui na minha cabeça. Aí eu consigo. Porque ainda que passe na minha cabeça alguma coisa impura, por exemplo, me deu uma vontade de matar fulano, esquartejar, de jogar no rio. Só me deu a vontade, agora chega. Passou na minha cabeça essa vontade, mas agora, Filipenses 4, eu vou ocupar a minha mente daquilo que é amável, verdadeiro, de boa fama, aquilo que é puro, aquilo que vem me edificar, que vem me fortalecer com palavra, oração, jejum, comunhão, oferta, discipulado, culto, adoração. Eu vou encher a minha vida de coisas que vão mortificar a minha carne, a fim de que o Espírito prevaleça na minha vida. Então, o cristão verdadeiro se afasta do pecado, a ponto de nem olhar com um olhar impuro, que é uma porta, um abismo chama outro abismo. Porque ninguém já vai adulterar e vamos adulterar. Não é assim. Satanás, um abismo chama outro abismo. Então ele começa a olhar através da porta da pornografia, da porta do namoro, às vezes virtual, de uma coisa ilícita, e isso vai gerando o pecado, e aí o pecado se consuma. E aí, Jesus é bem criterioso, hein? Se o teu olho te faz pecar, faz o quê? Arranca. É claro que ele não falou isso literalmente, né? Daqui a pouco vem um irmão aí com um tampão no olho, fala: bispo, Deus falou comigo, né? Deus não quer nenhum tipo de mutilação, né, no seu corpo. Daqui a pouco vem uma pessoa com a mão por trás. O que foi? Eu fui lá, pedi para tirar logo, porque não tem outro jeito senão tirar, né? Mas assim, vamos dar um exemplo bem claro para você entender. Se o teu olho te faz pecar, se é a internet que te faz pecar, corta a internet. Se é a televisão depois da meia-noite que te faz pecar, assista até 11 horas da noite.
Se bem que hoje em dia, 3 da tarde está difícil, né? Se alguma coisa te faz pecar, arranca isso da tua vida. Isso é uma amizade que te leva para o inferno. Corta essa amizade, meu irmão. Se afasta, cristão, ele se afasta do pecado. Eu falei pela manhã uma coisa muito legal. Nós tínhamos que fazer uma excursão aqui para conhecer 2 lugares. O primeiro lugar que a gente ia conhecer é o céu. Que deve ser maravilhoso, fazer uma excursão para lá, né? E ver tudo o que reserva para nós. E o segundo ponto de parada que nós devemos ir para conhecer é o inferno. Porque se nós conhecêssemos o inferno, né, talvez nós teríamos um outro comportamento aqui. Sabe qual é o pior, irmãos? As pessoas, elas não sabem que vão para o inferno, elas acham que vão para o céu. A gente não pode julgar ninguém. De repente, esse vai para o céu, esse vai para o inferno, esse vai para o céu, esse vai para o inferno. Não tem como julgar. Porque quem vai decidir na sua vontade soberana, pela sua graça, é o Senhor. Mas por algumas palavras, podemos deduzir que essa pessoa não conhecerá a Deus. Por exemplo, os adúlteros não verão a Deus. Os efeminados não verão a Deus. Os mentirosos não verão a Deus. Os prostitutos não verão a Deus. Então a gente pode deduzir. E às vezes quando eu vou conversar com pessoas como essa, elas acham que vão para o céu. Geralmente a pessoa que vai para o inferno não sabe que vai para o inferno. Ela acha que vai na leva aqui da igreja, que todo mundo está indo para o céu, que ela vai também. Talvez você pense assim, você está achando que você vai para o céu, mas você não vai. Porque ninguém fala assim, não, eu vou mesmo, sem escala, vou descer direto. Ninguém fala isso, porque talvez aquele que fala isso, ele reconhece o seu pecado. Talvez o que vai mais para o inferno são aqueles que falam assim, não, eu vou para o céu. Eu tenho certeza da minha salvação. Mas com essas atitudes, Deus vai levar os cristãos. Aqueles que creem em Cristo. E aqueles que obedecem a sua palavra. Geralmente a pessoa que vai para o inferno, que nós não sabemos quem é, só no dia do julgamento vamos saber, ela não sabe que vai. Para ela está tudo bem, não, porque a minha vida está aqui e tal, mas analisa a sua vida, irmão. Você pode estar frequentando a igreja, você pode ser crente e pegar a excursão para o segundo ponto de parada. Pode ser nós aqui. A salvação tem um caiaquezinho que cabe um só. A salvação é individual, não vai a leva toda, não. Amém? Quem vai me ver subindo? Diga amém. Quem vai ficar feliz em me ver subindo? Tem gente que vai ficar feliz, né? Eu não ficaria feliz não, eu quero ir feliz, eu quero ficar feliz. Amém? Se afaste do pecado. E aí, só por fim desse texto que nós lemos, Jesus, além de falar assim, arranca o olho, arranca a mão, para você não ir para o inferno, ele diz assim no versículo 31 e 32, ele fala sobre fidelidade também. Olha, cristão é fiel à sua família. Cristão não pede divórcio, porque vai cometer adultério também. Cristão é fiel no seu casamento conjugal. Cristão não tem coragem de ser infiel e repudiar sua mulher. E aqui também, por mais que esse texto seja apenas masculino, como eu falei, também serve para o contrário. No começo da história da igreja, muitos acharam que só a mulher ficaria com adultério, o marido poderia estar livre para poder casar. A mulher também, o homem também comete adultério. Não é só masculino, não é só machista essa palavra, não. Então Jesus ensina aqui que um cristão, ele tem uma família fiel. Eu tenho discussões com a minha esposa, mas as nossas discussões, elas são relacionadas como vamos tornar-nos uma família melhor. Porque é difícil quando você vai conversar com você e o teu cônjuge, por exemplo, e você vai falar alguma coisa, você vai dizer, então separa. Poxa, mas aí não adianta nada. Então separa. Então não é isso que Deus ensinou. Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou que o casamento é feito para sempre. E que nós temos que resolver nossos problemas. E para resolver nossos problemas, talvez o problema sou eu, porque sou uma família problemática, eu preciso me converter. Então vira para o teu irmão e diga assim, fala, você precisa se converter. Agora fala, eu também, irmão. Eu não, porque já sou bispo, não preciso. É isso?
Muito pelo contrário. Preciso me converter todos os dias e se não vigiar eu caio amanhã. Não é? Precisamos vigiar. E o cristão verdadeiro, ele se torna família com problema e não problemático quando ele se afasta do pecado. Se afaste do pecado. E muitos problemas que você vive, você não vai viver mais. Segunda coisa que Jesus ensinou para nós, que o cristão tem caráter. O cristão tem caráter. Olha o versículo 33. Mateus 5:33. O texto diz assim: também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra como, irmãos? Sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. A palavra do cristão tem que ser uma palavra de uma pessoa com caráter. Você quer saber quando a pessoa é crente ou cristão? É quando a palavra dela tem valor. Quando a palavra dela tem valor, Jesus falou assim: você não ouviu que não é para jurar em falso? Eu vou melhorar esse mandamento. Ó, nem jure. Ai, bispo, você jura? Não. Não. A minha palavra basta. Só eu falar, você sabe que eu nunca vou mentir. Que o que eu falar eu vou cumprir. Pode marcar um horário comigo, veja que horas que eu vou chegar. 13 anos que eu sou pastor de igreja dirigente. Me fale o dia que você me viu chegar atrasado no culto. E eu venho todo culto há 13 anos. É a coisa que está no meu caráter. Marque um horário comigo para se encontrar. E ainda que eu não consiga por força maior, eu vou te avisar. Porque o caráter de um cristão, ele não pode permitir que a palavra que ele deu caia por terra. Jesus ensinou aqui, ó, seja o teu falar sim, sim, não, não. Prometeu que vai pagar, vai e pague. O pior pagador do mundo é o crente. O melhor pagador do mundo é o cristão. Cristão não devia nem ter promissório, ou cheque, ou cartão. Era só dar um nome: ó, eu sou cristão, dia 10 eu venho pagar. Amanhã vence, hoje vence o aluguel. Amanhã a gente vai pagar. Por que a gente vai pagar o aluguel amanhã? Porque nós temos caráter de bons pagadores das nossas contas. Cristão não deve nada para ninguém. E se você deve, dê satisfação. Vai lá e fala: olha, realmente eu devo para você, ou devo para fulano, ou devo para tal situação, e eu vou pagar. Eu vou pagar sim, ó, pega a senha aí. É como eu posso, me perdoa, me enrolei, e não dou esse mau testemunho. Cristão tem que dar a honra da sua palavra, honrar a sua palavra. Já aproveita, irmão, essa palavra. Se você der para alguém da igreja, já vai procurar no final do culto, já acerta já. Porque às vezes eu recebo assim: ai, bispo, estão me devendo, e quando me encontram até meio que abaixo a cabeça e tal. Cristão não faz isso, irmão. Cristão tem caráter de bom pagador. Cristão não tem nome sujo. Vai limpar o teu nome se o teu nome estiver sujo. Vai pagar. Apagar as Casas Bahia, Marabras, né? Vai pagar o seu carnê que você prometeu no seu crediário que você ia pagar. Uma pessoa uma vez me falou assim: não, mas é que eu devo para o banco. E o banco tem milhões. Isso é pretexto para você dever para o banco?
Eu fico pensando, se eu fosse dono do banco, eu ia ter uma raiva de você. Que eu te emprestei o dinheiro, você precisou de mim, eu estava pronto a te ofertar através de uma negociação. Você falou que você ia pagar e você não pagou. E não é porque é o banco que você não vai pagar. No nosso meio, ninguém precisaria ter assim um pé atrás. Aí, se fôssemos cristãos de verdade, poderíamos fazer relacionamentos financeiros sem nenhum tipo de estresse. Olha, meu irmão falou, está falado. Não preciso nem cobrar, porque ele vai lembrar o dia que ele me deve e o dia que tem que me pagar, e ele vai me procurar. Eu não vou precisar cobrar ele. Ele é cristão, e cristão tem caráter de bom pagador. Quem acha que isso é uma palavra de Deus? Não deveríamos dar esse exemplo? Eu também já fiquei devendo, já fiquei com o nome sujo, já limpei, porque eu não poderia aceitar. Eu devia para o Itaú. O Itaú tem aquela propaganda com aquele símbolo assim, eu achava que era comigo, ele fazia assim, é você que está me devendo. Até pulava na cadeira, eu acabava aquele comercial bonito, quando ele fazia assim, comigo esse negócio, estou devendo. E para encarar a gerente, fui lá, morava em Peruíbe, falei, bom, estou bem distante, porque eu fiz a dívida lá na Praia Grande, deixa eu ver como é que está, que na verdade não foi nem eu que fiz, a minha tia pegou um empréstimo, não pagou e virou 10 mil reais a dívida. Cheguei lá no banco e falei, olha, eu quero pagar, eu não quero ficar com o nome sujo. Eu falei, quanto está a minha dívida? Ela falou 10 mil, eu falei, meu Deus, 10 mil não vou conseguir pagar, mas quanto você tem? Eu falei, olha, eu tenho na conta do Bradesco 700 reais. Ela falou, vamos fazer uma proposta aqui, colocou lá no sistema. Daqui 2 dias sai a resposta. E colocou lá. 700 reais. 2 dias depois ela me liga, Tardes, vem aqui. Olha, o banco aceitou sua proposta. Glória a Deus, dei 700 reais, assinei um termo lá e fui testemunhar na igreja. Testemunho nada. Eu tive que assinar um termo, irmão, vou te falar uma coisa. Limpei meu nome. Mas tive que assinar um termo, para quem trabalha com banco, sabe o que eu estou falando? Que eu paguei a minha dívida com prejuízo para o banco e que eu teria uma restrição interna no Itaú. E quando ela foi assinar, ela falou assim, olha, o banco aceitou, mas você tem que assinar esse termo aqui, que nunca mais você vai ter crédito no Itaú. Sabe o que o arrogantão falou? Eu não preciso do Itaú. Tem outros bancos, tem Santander, SBC, Bradesco, Banco do Brasil. Não preciso do Itaú. Daqui que eu vou assinar. Aí vou lá com a testemunho. Olha, irmão, 90% de perdão de dívida. Isso não é testemunho. Isso é um testemunho, é uma vergonha. Porque você pegou um dinheiro com o banco e está pagando outro. Porque você pegou um valor, o banco te honrou com um valor. Você está pagando menos e achando que é testemunho isso. E você vê quando está na igreja, tive um perdão de 90%. Que perdão, na verdade era a única forma do banco receber de você que não pagava ele. A única forma era essa. Então já que você não honrou com a sua palavra, e você talvez não conseguiu fazer isso, então o banco aceitou aquela proposta. E foi tão, assim, só para resumir, eu fiquei tão feliz, tal, aí fui comprar um carro. Fui comprar um carro na época, um Uno. Aí fizemos a tabela lá, a ficha, e vimos que pelo banco Itaú, era a menor taxa. Eu falei, não, pode fazer para isso daí. Aí ele voltou e falou, olha, não foi aceito. Mó vergonha na loja. Não foi aceito. O banco Itaú não aceita você. Então faz por outro banco. Ele falou, eu posso até fazer pelo Finasa, como eu fiz. Mas vai aumentar muito a taxa de juros. Eu falei, toma, tonto. Toma, aprende. Aí Deus falou, tá vendo? Você não falou que você não precisava do Itaú? Agora você fez por outro banco e está pagando uma taxa maior. Me arrependi, irmão, me arrependi. Fui no banco depois de um tempo. Abri minha conta jurídica, ainda embaixo de acusação ainda. O gerente me falou assim, vou abrir, hein, mas não vou te dar R$1 de crédito. Olha isso, um pastor, empresário. Minha conta do Bradesco super bem, na época. E eu fui abrir uma conta no Itaú. Ele falou, não vou te dar R$1 de crédito, hein. Meu irmão, eu fiquei tão triste e falei, Senhor, me dá uma nova chance. Que eu nunca mais vou fazer isso.
O Itaú já me deu tanto crédito que eu nunca usei. Inclusive, quinta-feira o meu gerente me ligou. Ô, Tardes, sou teu gerente, pô, faz tempo que você não vem aqui. Por que você não coloca de novo o cheque especial? Porque eu tirei o cheque especial. Eu tirei, ele falou assim, vamos colocar aqui por uns 10 mil. Você tem direito a 40 mil, mas vamos colocar 10 mil aqui. Eu falei, não quero. Não quero cheque especial. Vamos colocar tal. Olha, você tem 180 mil reais de troca de cheque, de boleto. Eu falei, também não quero. Mas só de saber que eu tenho crédito, Provérbios fala que melhor é ter um bom nome do que o ouro e a prata. Amém? Cristão, crente, se torne um cristão limpando o teu nome, honrando com a tua palavra, sim, sim, não, não. Seja um bom pagador. Nós queremos ter uma igreja com os melhores pagadores da Praia Grande. Quem sabe um dia vão falar assim, essa pessoa da Cal, pode vender fiado, que ele vem no dia certo aí paga. Pensou? Que lindo seria? Ou nem da Cal, né? Mas pensou, essa pessoa é cristão? É cristão? Então pode deixar aí, põe no caderninho aí, só para lembrar, ele vai acertar no dia certo. Ah, ia ser tão lindo, que Deus nos converta em cristãos, para termos caráter de honrar nossos compromissos, em nome de Jesus. Amém? Ele também nos ensina aqui a cumprir votos. Cumpra o voto. Voto que você fez no seu casamento. Voto que você fez no seu ministério. Cumpra, não precisa jurar. Cumpra o voto que você fez. Ele ensina a ter palavra. Palavra. Fala para o teu irmão assim, palavra. Já ouviu aquele termo assim, no fio do bigode? Não precisa ter no papel, não. A minha palavra basta, já falei. Não é? Que sejamos assim em nome de Jesus. Terceira coisa que Jesus ensinou. Jesus ensinou que cristão perdoa. Olha o versículo 38. Mateus 5:38. Ouvistes que foi dito? Olho por olho e dente por dente? Ou seja, se te feriram no olho, vai ser punido também no olho. Se quebrou o seu dente, vão também quebrar o dente dele. Era assim que fazia a lei. Era olho por olho, dente por dente. Jesus aperfeiçoa. Ele fala assim, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. É claro também que não é literal isso aqui, né? Alguém vem te dar uma bofetada, você fala, não, peraí, para cumprir a palavra, bate aqui também. Né? Não é literal isso aqui. É assim, se alguém te ferir, te machucar, se alguém fizer alguma coisa contra você, dá mais uma chance para essa pessoa. O rapaz dos brindes da igreja pisou na bola com a gente. Com canetas, demorou, não entregava, ele já tinha pago, aquele negócio de pagar antecipado, né? Oh, Jesus amado. E aí, não entrega e tal, e toda hora me chama e eu nem dou atenção para ele. Aí ele me falou assim na quinta-feira, na sexta-feira. Bispo, você não vai me dar mais uma segunda chance, né? Aí aquela palavra tocou meu coração. Aí eu falei, olha, eu vou te dar uma segunda chance, porque Jesus me deu uma segunda, uma terceira, uma quarta. Eu vou te dar uma segunda chance. É claro que agora você vai me entregar e depois eu vou te pagar, né? Mas eu vou te dar uma segunda chance, vai. Dê uma segunda chance para pessoas que te feriram na face, te machucaram. Ser cristão ter uma atitude que se parece com Cristo. Ser cristão não é receber milagres, ser próspero. Sou filho do rei, aleluia. Você é filho do rei, então dê a outra face como Jesus mostrou com a sua própria vida. Olha o que ele fala no 40. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Inclusive, estava precisando de R$1.000 aí de cada irmão, não dê as costas para mim. Mas essa palavra é engraçada, né? Você está vendo que a pessoa está vindo e fala, meu Deus, vai me pedir alguma coisa. Não dá as costas para essa pessoa, atenda.
Não vire as costas para aquele que vai te pedir alguma coisa. Você vê o telefone, identifica, fala, ai, não vou nem atender. Atenda. Deus está falando com você, atenda. Ai, bispo, você não sabe como é que essa pessoa, você não vive o problema que eu vivo. Atenda. Atenda essa pessoa, não dê as costas. Ela vai me fazer andar 1 milha. Vai com ela 2. Ele vai me tirar a túnica. Dá também a capa. Sabe o que Jesus ensina aqui, irmãos? Que nós temos que perder. Ensina que nós temos que nos humilhar, nos render, ceder, abrir mão, não ficar com a razão, escolher o perdão. O mais amadurecido é aquele que perde. Tem horas que eu vou conversar com casais, família, tal, irmãos. Às vezes tem litígio, às vezes tem alguma coisa entre 2 irmãos da igreja. Aí eu falo, vamos tentar reconciliar, tal, e assim, tal. Aí quando eu vejo que não dá, eu chamo de canto o mais que eu considero mais amadurecido e falo assim, irmão, deixa quieto, perde você. Aí esse irmão mais amadurecido vai lá e fala, olha irmão, me perdoa, ele está no certo, me perdoa, irmão, é isso mesmo, eu te perdoo. E o mais amadurecido perdeu a batalha, mas vai ganhar a guerra. É hora de você aprender a perder. Jesus ensinou aqui, não precisa provar nada para ninguém. Não precisa provar, te bater da outra. Por que você vai querer ganhar? Você quer disputar uma competição. Um cristão não fica competindo para ganhar. Ele sabe que se ele perder, ele já ganhou. Nós sempre vamos ganhar se nos humilharmos. Seja o menor, seja a oferta. Uma vez eu ia para uma reunião em que pessoas... tinha uma situação que eu ia chegar com a verdade e as pessoas estavam assim. Meu bispo me chamou numa época e me falou assim, Tarles, vou te ensinar uma coisa hoje para o resto da sua vida. Eu falei, pode falar, bispo. Seja a oferta pelo povo. Se alguém tiver que sofrer, sofra você. E eu aprendi isso. Às vezes quando alguém tem que sofrer, não, melhor eu. Às vezes até brigo com a pastora Vanessa também, que ela toda hora que se alguém tem que sofrer é ela. Mas você de novo, amor, mas é melhor eu do que o povo. É melhor eu do que um novo convertido. É melhor eu do que aquele que talvez vai se desviar. Melhor eu sofrer, deixa eu perder, não tem importância. Eu não estou levando para casa o troféu razão. Eu quero ser feliz. E às vezes quando você pega o troféu razão e você leva ele para sua casa, você não está levando junto a felicidade. Jesus ensinou que um cristão verdadeiro perdoa. Irmãos, Mateus 5 é um dos capítulos mais difíceis de se obedecer. Você quer ver por quê? 4º e último ponto, para encerrarmos a palavra. Um cristão ama. Mas não é um amor assim. Quem ama os seus pais? Diga amém. Quem ama seus filhos? Diga amém. Quem ama seu bispo? Diga amém. Glória a Deus. Eu amo vocês também. Mas é fácil amar uma igreja dessa. Aliás, irmãos, eu sou muito privilegiado. De verdade, eu amo vocês muito, muito mesmo. De verdade, não é hipocrisia da minha parte. Amar vocês é fácil. Meu rebanho do Senhor que eu cuido. Irmãos, a gente come junto, isso é fácil. É fácil. Vamos ler agora o versículo 43. Um cristão ama. Vou te mostrar como é que é o amor ágape. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo? Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele fez nascer sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai
celeste. Ah, Jesus, quão difícil é ser cristão. Ele diz assim: sabe teu inimigo? Seja apaixonado por ele. Aumenta a nossa fé, Senhor. Que não é fácil isso. Sabe aquele que te persegue? Sei, bispo, ore por ele, ajoelhe, oh Deus, abençoa, dá graça para ele, que ele se converta. Na minha casa, eu moro num bairro muito nobre, na Vila Tupiri, assim, entrada do Caieiras, é a minha casa. Próximo do ponto turístico da cidade, chamado Quadradão. E ali naquela rua, é uma rua muito movimentada. E geralmente de sábado para domingo, de balada, essas coisas assim, o pessoal sai da balada 3, 4 da manhã. E sai com um som alto, umas músicas cristãs assim, maravilhosas. Punts, punts, punts. Uns negócios que não dá nem para falar aqui. E às vezes umas motos, assim, super agradáveis de se ouvir o ronco, 3:30 da manhã. Lá da terceira esquina eu começo a ouvir. Começa a passar, meu Deus do céu. E aí, 3:30 da manhã, você foi dormir às 2, vai acordar às 7, 3:30 passa esse abençoado, o que você faz? Você fala: obrigado, Senhor, por esse irmão que passou na porta da minha casa. Eu, como sou um bispo muito espiritual, eu começo a abençoar a vida dele, e começo a falar assim: que ele caia na próxima esquina, que quebre isso. Estou brincando, né? Mas a vontade que tem é falar. E quando vem dando aquele pipoco, pá, 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 você fala: estoura, estoura. Não é assim que você fica torcendo? Quebra, explode, pega fogo. É isso que eu sei. Você está orando assim. Mas cristão mesmo, ele fala assim: Senhor, prospera esse camarada, mas tanto, tanto. Dá um Honda Civic para ele passar aqui na minha frente, que eu nem vou ouvir ele passar. Dá um Corolla. Aliás, se for melhor, pai, faz o seguinte: ele é tão meu irmão, dá uma BMW para ele, dá uma Mercedes. É assim que se deve orar. Que é exatamente como é que você ora, né? Eu estou só falando assim, claro. Isso não acontece aqui, né? Isso é só na França, né? Isso não acontece no Brasil. Então a gente ora. Ore pelos que vos perseguem. Ame os teus inimigos. Ame. Ame no amor de Cristo. Ainda que você não seja apaixonado por Ele, que eu falei também de uma forma estranha. Mas ame com amor incondicional. Não importa o que Ele fez, você ama. Cristão ama. Incondicionalmente. Você que tem seus filhos fazem um monte de coisa errada, você continua amando ele. Assim deve ser também com nossos irmãos, com o nosso próximo e também com os nossos inimigos. Olha como piora a nossa situação aqui. Para ser cristão mesmo, tem que amar inimigo. Vem contar testemunho aqui. Recebi uma casa própria, um carro novo. Também são testemunhos. Mas eu quero ouvir um testemunho quando você falar assim: consegui perdoar meu inimigo, orei pela vida dele, e consigo hoje ter paz no meu coração, sou um cristão. Consigo perdoar meu inimigo, eu consigo olhar para ele e não querer, esquartejá-lo. Eu consigo olhar para ele e ter misericórdia da vida dele. E então, irmãos, nós teremos uma igreja muito mais parecida com Cristo, a ponto de olharem para nós e falar assim: essa igreja aí é uma igreja de cristãos. E pela primeira vez, vamos ser chamados de cristãos verdadeiros. Eu convido toda a igreja a se tornar cristãos. Nós precisamos ser uma igreja que se parece com Ele, no caráter, se afastando do pecado, perdoando e amando. É esta igreja que o Senhor sonhou para nós. Amém, irmãos? Vamos orar então, porque é muito séria essa palavra. Vamos ficar em pé, por favor.